Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você já teve vontade de mudar alguma coisa no seu corpo? Provavelmente sua resposta vai ser sim, afinal todo mundo tem alguma coisa que gostaria de melhorar. É muito difícil você conhecer alguém que esteja 100% satisfeito consigo mesmo. De repente você quer ir na academia, definir o seu corpo, às vezes quer realizar um procedimento estético como uma rinoplastia, uma bichectomia, ou algo mais simples como furar a orelha, colocar um piercing ou fazer uma tatuagem. A verdade é que desde que o mundo é mundo, nós temos a tradição de modificar os nossos corpos. E isso vai além da estética. Diversos povos modificam o seu corpo conforme a sua cultura, religião, crenças, modo de viver ou até mesmo padrões de belezas diferentes ao redor do mundo. Mas existem algumas mudanças que saem pouco do padrão que a gente já conhece. Os Surmas da Etiópia, por exemplo, têm a tradição de alongar a boca com um disco preso no lábio inferior. Você já deve ter visto uma foto como essa em algum lugar. Esse disco se chama Bodok e não é por motivos religiosos nem militares. É um padrão de estética da tribo, que simboliza a força da mulher. Quanto maior esse disco, mais forte e mais bela a moça seria. E a gente não precisa nem ir tão longe para encontrar esses discos, porque aqui no Brasil mesmo, os índios caiapós também possuem a mesma tradição. Talvez você já tenha visto a foto de alguém utilizando, ou até mesmo visto pessoalmente. A questão que eu quero chegar é que existem diversas tradições e costumes diferentes ao redor do planeta que muitas vezes a gente nem faz ideia. E se você ficar admirado com mudanças estéticas fora do comum, como tatuagens no olho, ou até mesmo excesso de cirurgias plásticas, por exemplo, provavelmente você vai gostar do assunto do vídeo de hoje. Existe uma tradição um pouco diferente que acontece lá no norte da Tailândia, na tribo Karen. E talvez você já tenha ouvido falar dessa tribo, mas não pelo seu nome, e sim como as mulheres de lá são conhecidas. As mulheres girafas. E esse será o tema do vídeo de hoje. Mas se você ficou curioso, eu te convido a se inscrever aqui no canal e clicar no gostei para apoiar meu trabalho. Essas mulheres possuem uma aparência diferente da convencional e a gente vai explicar um pouquinho hoje sobre isso. Vamos deixar de enrolação. Por que elas são conhecidas assim? As mulheres girafas são da tribo Karen ou Kayan, e elas fazem parte de um grupo que era originário lá de Myanmar, só que fugiu para a Tailândia por conta da guerra civil. Essas tribos costumam viver em aldeias isoladas no norte da Tailândia, perto da fronteira com Myanmar. E você deve estar se perguntando por que elas utilizam esses anéis ao redor do pescoço. Isso que elas estão usando são anéis de bronze que ficam além do pescoço, nos antebraços e nas canelas, e são utilizados desde a infância. Eles podem pesar até 11 quilos e chegar até 25 anéis no máximo. E elas são conhecidas como mulheres girafas por conta dos seus pescoços que aparentam ser maiores do que de uma pessoa normal. No entanto, não é bem isso que acontece, eu vou te explicar o porquê. Para que esse alongamento aconteça, elas utilizam anéis de bronze ao redor do pescoço, dos antebraços e das canelas desde a infância. E para você ter uma ideia, eles podem pesar até 11 quilos e chegar até 25 anéis no máximo. No entanto, eles não alongam o pescoço exatamente. Na verdade, por conta do peso e a quantidade, eles acabam empurrando os ombros e as costelas para baixo, criando uma sensação de que o pescoço está maior, mas não foi o que aconteceu. E elas utilizam esses anéis por motivos culturais, estéticos e simbólicos. Já virou uma identidade visual, digamos assim, dessa tribo. Em qualquer lugar do mundo que você mostre uma foto dessas mulheres, a pessoa que conhecer a história vai dizer, ok, elas são lá da Tailândia, da tribo Karen. Algumas lendas antigas também explicam que as mulheres utilizavam esses anéis para se proteger de ataques, sejam de homens, de tigres ou de outras aldeias. E além de tudo, eles também são símbolo de status social. Quanto mais anéis você utiliza, maior o seu prestígio, sua classe e tudo mais dentro da tribo. Provavelmente maior a sua riqueza também. Uma coisa que a gente pode até se perguntar é como é o dia a dia dessas mulheres, já que querendo ou não, elas estão com o corpo um pouco deformado e estão carregando peso ali diariamente. Mas por incrível que pareça, elas possuem um dia a dia de uma mulher comum.
realizam as atividades diárias com os anéis e tudo mais. Trabalham nos campos, cuidam das famílias, realizam as tarefas de casa e tudo mais. E uma pergunta que você deve estar fazendo é sobre se elas tiram esses colares durante o dia a dia ou como é que é. De acordo com as informações que eu encontrei enquanto estava pesquisando, elas tiram esses colares a cada 4 ou 5 anos para poder aumentá-los. Claro, até porque elas colocam o primeiro com 5 anos de idade. Então, quando ela tiver 10 anos, o corpo já vai ser outro. Vai precisar de um colar maior e tudo mais. Mas pelo que eu entendi enquanto eu estava pesquisando, elas utilizam esse colar o dia inteiro. Imagina você conviver todos os dias com um colar pesando no seu pescoço. Realmente é curioso, no mínimo, né? E por incrível que pareça, essas mulheres girafas também são consideradas uma atração turística da Tailândia. As pessoas que visitam aquele país costumam viajar até o norte para conhecer a sua história, o seu estilo de vida e também comprar os seus produtos artesanais. Elas vendem tecidos, colares, pulseiras e permitem inclusive que os turistas tirem fotos com elas. No entanto, existem algumas discussões sobre o assunto, digamos assim, porque muitas mulheres girafas vivem em condições precárias, sem cidadania tailandesa, sem educação, sem liberdade de ir e vir, então elas acabam virando, digamos assim, que apenas uma atração turística. As pessoas vão lá, tiram fotos com ela, não estão nem aí para sua história. Entra em discussões, né? Se é ético ou não. É recomendado que caso você visite essa aldeia, você converse um pouco com elas, entenda a sua história e aí elas vão ser totalmente receptivas e tirar quantas fotos você quiser. Eu honestamente tenho curiosidade de visitar uma aldeia como essa. No entanto, para realizar isso vai ter que ser logo, porque essa tradição está em risco de extinção, digamos assim. O que antes envolvia crenças de proteção e até algo cultural se tornou apenas estética com o passar do tempo. E hoje em dia as jovens da tribo Karen estão optando por não usar esses anéis ou até por removê-los depois de algum tempo. Até porque elas querem se integrar na sociedade e serem vistas como pessoas normais. E querendo ou não, a gente sabe como o mundo é. Quando vê uma pessoa diferente, acabam ocorrendo casos de bullying, discriminação, coisas que não são muito legais. Por isso, estudiosos dizem que essa prática deve ter somente mais algumas gerações e quem sabe, infelizmente, se perder ao longo do tempo. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei trazer uma curiosidade um pouco diferente, um costume que nós não ouvimos muito falar a respeito e eu pretendo trazer mais vídeos como esse. Então se você tiver interesse de acompanhar, te convido a se inscrever aqui no canal e clicar no gostei para apoiar meu trabalho. Lembrando que toda semana tem vídeo por aqui e todos os dias tem shorts, reels, vídeo no TikTok, vídeo curto com curiosidade para vocês. Espero você então nas redes sociais, @luidmenezes ou no próximo vídeo aqui no YouTube do Expresso Curioso. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau, fui!